Ouça agora uma mensagem de fé com o pastor Genivaldo Silva. Bom dia, meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesse dia de glória, nesse dia maravilhoso para a honra do Senhor, né? E mais esse dia que Deus permite nos vivermos. Então, que Deus pode te abençoar, Deus te abençoe, né? Nesse dia para a glória do Senhor. Aproveitando o ensejo desse dia maravilhoso que é o Dia dos Pais, segundo domingo de agosto de 2020, que quem vos fala é o pastor Genivaldo. Desejo a você, pai, um feliz Dia dos Pais, né? Um dia glorioso na sua vida. Que Deus te abençoe ricamente em todo o seu momento de vida. Nós vamos compartilhar com você uma palavra do Senhor. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração no texto que eu vou ler sobre Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o 4. Até o 6. A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Com o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6. É uma palavra ricamente abençoada do Velho Testamento. Geralmente eu não sou muito de estar falando sobre o Velho Testamento. Eu gosto mais de falar de Jesus. Mas, como o Velho Testamento é a sombra, o Novo Testamento é a sombra do Velho, ou o Velho é a sombra do Novo, eu quero compartilhar com você alguma coisa sobre o vaso. Nessas últimas décadas, a igreja tem sido invadida por essa palavra vasos. Vasos aqui, vasos acolá, vaso de honra, vaso de não sei o quê. É o vaso que profetiza, o vaso que não profetiza. Mas afinal de contas, o que é que eu posso aprender com essa questão do vaso? Que vaso que Deus usa, afinal de contas? Então, essa semana, na quinta-feira à noite, eu fiquei pensando muito sobre isso. E aí, eu fui ler ontem de tarde lá, na imobiliária. Eu acabei fazendo algumas anotações sobre o vaso. Quais são as características do vaso que Deus usa? E quais são as características dos vasos que Deus não usa, né? Que Deus não usa. Então eu fiz algumas características e nós vamos aprender aqui. Primeira coisa, o primeiro ponto importante que eu quero enfatizar são os vasos que não prestam. Então esses vasos que não prestam são vasos que estão descartados por Deus. Deus não vai usar um vaso que não presta. Ele pode até fazer das coisas loucas para confundir as sábias, ou ele pode pegar uma pessoa que não presta, como era o meu caso, e transformá-la para que ele possa usar. Mas um vaso que não presta para nada, que não serve para nada, Deus não vai usar, né? Então é a primeira coisa que eu posso aprender com você. Um vaso que não serve para nada, que não presta, Deus não vai usá-lo. Então tenha isso em sua mente. Se você não presta para servi-lo, então Deus não vai usá-lo de maneira alguma. E quais são essas características desses vasos que não prestam? São três. Eu anotei três características. Primeiro, são os vasos que possuem algum trinco ou algum tipo de rachadura. Se o vaso possui trinco ou rachadura, não serve para colocar nada nele, não serve para colocar óleo,
não serve para colocar água, não serve para colocar nenhum tipo de líquido nele, que eles vão sair pela rachadura. Então, Deus também, se Ele quer colocar a palavra dele nesse vaso, se está trincado, se está ruim, Deus não pode usá-lo. É aquele mesmo episódio de Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Essa palavra não deis lugar ao diabo é algum tipo de rachadura, é algum tipo de brecha, é algum tipo de trinco, é algum tipo de problema na sua vida, algum tipo de pecado que faz com que você fique trincado, que faz com que você fique nessa situação e Deus não pode usá-lo. Então, amigo, então, irmão em Cristo Jesus, comece a pensar nisso. Se você tem algum tipo de trinco ou tipo de rachadura, ou algum ponto que dá lugar ao diabo, comece a consertar esse trinco, comece a consertar essa rachadura, para que Deus possa usá-lo. A segunda característica que eu anotei aqui é os vasos que são inúteis. Eu lembro no passado, há muitos anos atrás, coisa de 30, 25, 30 anos, tinha uma musiquinha que chamava assim, nós somos inúteis. E os inúteis não servem para nada, irmão. Eu sinto muito dizer isso para você, mas se você é uma pessoa inútil, não pode servir para nada. Uma pessoa inútil, você fala para ele, vai fazer uma coisa, ele não quer fazer, porque ele não tem utilidade nenhuma. O seu comportamento, a sua vida, a sua história, o seu modo de vida é inútil, não serve, não dá. E se não serve, não dá, Deus não pode ser inútil. Era meu caso, eu era inútil. Uma pessoa desprezível, uma pessoa que não servia para nada, que não tinha utilidade nenhuma. Como é que Deus iria me usar? Eu fico pensando na história de Onésimo. Quando eu estava no seminário, eu li um livro chamado Onésimo, muito bom. Quem não tem, procure seu livro para você ler. Onésimo é a história de um escravo ladrão que roubou seu senhor e foi embora para Roma. E lá em Roma ele foi preso e dentro do cárcere ele conheceu o apóstolo Paulo. E ali o apóstolo Paulo pregou o evangelho para ele, ele se converteu e mais tarde Paulo recomenda ele de volta ao seu senhor, Filemão. E ele fala então a Filemão a seguinte coisa: meu caro Filemão, recebe esse homem que era inútil, que agora tornou-se útil. Então eu fico pensando, para você ser usado pelo Senhor, inútil você não presta para nada, mas se você tornar-se útil, a obra de Deus, a obra de evangelização, a obra de acompanhamento, a obra de visitação no hospital, a obra de misericórdia, a obra dos dons espirituais. Então, se você for um vaso útil, você será usado nas mãos do Senhor. Mas se você não for útil, inútil, que não presta, que não serve, Deus não pode usá-lo. Infelizmente, essa é a verdade nua e crua. Então, o meu conselho é esse: não seja inútil, querido. Torne-se uma pessoa útil na obra do Senhor. Eu lembro no seminário, na capelinha que nós tínhamos, tinha uma talha de água. E aquela talha, ela precisava ser renovada, porque a água ficava ali muitos dias, ela não ficava com gosto bom. E tinha uma pessoa que todo dia à tarde era escalada para trocar aquela água. E tinha uma pessoa que gostava de fazer isso. E ela se tornava útil, indo lá naquela talha, pegando a talha, jogando a água fora e colocando a água limpa e colocando lá no lugar. Ela se sentia útil fazendo aquilo. Era a única coisa que ela gostava muito de fazer. Uma simples tarefa, mas que fazia dela uma pessoa útil. Procure tarefas boas, tarefas úteis na sua vida, para que Deus possa usá-lo. Não são as mais importantes, não são as tarefas melhores, as maiores tarefas que Deus pode usar, não. Mas a simples tarefa faz de você uma pessoa útil para a glória de Deus. Então, meu conselho nesta manhã é que você seja uma pessoa útil na obra de Deus. Não importa qual tipo de tarefa, qual tipo de situação que Deus possa te usar,
mas se você está sendo útil nas mãos do Senhor, é uma tarefa agradável aos olhos de Deus. E com certeza, se você for uma pessoa útil à obra de Deus, Deus vai usá-lo com toda certeza. Aqui está um outro tipo de característica de um vaso que não serve para nada. Um vaso que não presta. Os que estão encostados. Veja bem, um vaso encostado em alguma coisa não pode ser útil a nada. Ele está lá num canto, ele está lá encostado. Quantas vezes nós sentimos assim, encostado em algum lugar? E quando uma pessoa está encostada em algum lugar, Deus não pode usá-lo. Então, meu amado, se você se sente encostado no seu pastor, na sua igreja, encostado no banco da igreja, está lá, não faz nada, encostado na porta da igreja, não faz nada, encostado em algum canto da sua vida, eu tenho um conselho ótimo para você nessa manhã. Desencoste de onde você está. Não seja nenhum encosto na vida de alguém. Não seja nenhum encosto na vida de uma pessoa, na vida de um ministro, mas seja uma pessoa que Deus possa te usar. Saia desse encosto, dessa vida que você está vivendo, e Deus vai usá-lo com toda certeza. Então, depois dessas 3 características que eu apresentei a você, dos vasos que Deus não pode usá-lo, que são os vasos que têm algum trinco, os vasos inúteis e os vasos encostados, Deus não pode fazer nada. Eu preparei aqui então os vasos que são bons nas mãos do Senhor. Quais são eles? Eu escrevi aqui pelo menos 3. Os vasos que são bons, Jeremias 18, versículo 6. Os que são quebrados nas mãos do Senhor. De fato, um vaso quebrado não serve para nada, mas um vaso quebrantado, que se deixa quebrantar nas mãos do Senhor. Jeremias fala que o vaso estava na mão do oleiro, e de repente o vaso se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro pegou o vaso, tornou a fazer dele outro vaso conforme a sua vontade que ele quis fazer. Então, vasos que são quebrantados, aquele vaso que é humilhado, que é pisoteado pelas pessoas, mas ele fica na sua vida. Ele é quebrantado pelas lutas, ele é quebrantado pelo dia a dia do seu viver. Ele é uma pessoa experimentada na obra, no trabalho. Ele é quebrado, quebrantado, esmiuçado. O trator passa por cima dele. As lutas passam por cima dele e ele é esmiuçado. Então Deus faz desse vaso um vaso conforme a vontade de Deus. É esse tipo de vaso que Deus usa. Aquele vaso que Deus quebra e faz dele um outro vaso. Um vaso lindo, um vaso melhor, um vaso cheio do Espírito Santo, para que ele possa usá-lo. Então ele usa no ministério, ele usa no aconselhamento, ele usa nas ruas, na evangelização, ele usa nas visitas nos hospitais. Ele fala às pessoas de Jesus, porque é um vaso que foi quebrantado e agora ele está apto a ser usado nas mãos do Senhor. Então o Senhor usa ele na profecia, nos dons espirituais. Aí Deus usa ele em todo momento na sua vida. Por quê? Porque é um vaso quebrantado nas mãos do Senhor. Eu fico pensando naquela mulher que Jesus conta a história dela, Maria Madalena. Ela entra na casa de Simão. Ela tinha em suas mãos um vaso de alabastro. E a palavra do Senhor nos ensina que ela entrou na casa de Simão. Ela quebrou o lacre que havia no vaso e pegou o líquido, que era um bálsamo muito caro, e derramou, ungindo o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que o cheiro do bálsamo invadiu toda a casa. Então, o que é que eu aprendo aqui?
que ela quebrou o lacre. Todo vaso, todo recipiente de perfume tinha um lacre. E ela quebrou aquele lacre para que ela pudesse usufruir daquele perfume. É isso que Deus faz. Ele quebra o lacre da nossa vida. O egoísmo, o orgulho, as vaidades, aquilo que impede de Deus usá-lo, ele quebra, ele amassa, ele destrói e ele faz um outro vaso conforme a sua vontade. E ele fala para Jeremias: Jeremias, não poderei eu fazer de vós um vaso conforme a minha vontade, conforme o meu desejo? E Deus faz de Jeremias. Ele leva Jeremias na prisão, ele leva Jeremias ao sofrimento para fazer dele um novo vaso, conforme a vontade de Deus que ele queria fazer. Então, nessa manhã eu tenho um conselho prático para você. Se você está se sentindo humilhado, se você está se sentindo atribulado, se você está se sentindo quebrado, é esse o momento que Deus quer usá-lo. É esse o momento que Deus quer aperfeiçoar a tua vida, para Ele usar você na obra do Senhor. A segunda característica que eu penso aqui, dos vasos bons, são os que estão no centro da roda. Veja bem o que Jeremias fala. Os que estão na vontade de Deus. Veja que Jeremias fala. Os que estão no centro da roda. Então eu fico pensando, a roda, se você nunca viu uma roda de oleiro, Deus pega aquela roda, coloca o barro, e o oleiro vai transformando a roda, vai transformando o barro conforme a vontade dele. Mas para isso acontecer, a roda precisava girar. E às vezes tem que girar rápido, às vezes mais devagar. Mas uma coisa que era importante, o oleiro pega o vaso, coloca no centro daquela roda. Então o que eu aprendo aqui, pastora Genivaldo? Eu aprendo o seguinte, que se você não estiver no centro da vontade de Deus, Deus não poderá usá-lo. O vaso que Deus usa é o vaso que está no centro. O barro que Deus usa é o barro que está no centro da roda. E aí então ele faz o vaso conforme a vontade dele, a vontade que ele deseja. Se você estiver para cá ou para lá, fora do esquadro da roda, do centro da roda, melhor, Deus não poderá usá-lo. Porque você está fora da vontade de Deus. E o melhor lugar para mim, para você viver, é no centro da vontade de Deus. Então procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se é você estar na obra missionária, se é você estar na obra do pastorado, se o melhor lugar para você é o diaconato, é o presbitério, é o evangelismo, é o dom da profecia, qual é o melhor lugar para você, meu amado? Nesta manhã procure saber qual é a melhor vontade de Deus para você. Se você souber qual é a vontade de Deus para a tua vida, se você está no centro desta vontade, então eu garanto para você que Deus vai fazer de você um vaso de bênção, um vaso que Ele vai usá-lo. A palavra do Senhor diz que há vasos de honra e vasos de desonra. O vaso de honra é aquele vaso que Deus usa. O vaso de desonra, Deus não pode usar. Então procure estar no centro da vontade de Deus em tua vida nesta manhã, neste dia, nesta semana, nesse ano que vai terminando. Fique, se coloque dentro da vontade de Deus. E com certeza, se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai usá-lo nos dons espirituais. O Espírito Santo vai te encher e vai usar você na vontade dEle, dentro da vontade dEle. Então fale, Espírito Santo, me encha do teu poder, me encha do teu amor, para que eu possa estar dentro da tua vontade. Por último, para nós concluirmos esse assunto. A palavra do Senhor diz que o melhor momento, que Jeremias estava dentro da vontade de Deus.
Mas uma coisa mais me chamou a atenção. O vaso bom, o vaso que Deus usa, é o vaso que estão nas mãos do Senhor. E Jeremias fala que o vaso estava nas mãos do Senhor para fazer conforme a sua vontade. Tem muita gente que está fora das mãos do Senhor. Deus está com a sua mão estendida e Ele está aqui debaixo das mãos do Senhor. Mas muitas vezes Ele sai debaixo das mãos do Senhor e vai para outro lugar. E se você está fora dessas mãos, Deus não pode te abençoar. Deus não poderá ser com você. Deus não poderá usá-lo. Então, meu conselho nesta manhã para você, para nós terminarmos esse vídeo. Fique debaixo das potentes mãos do Senhor. Um homem ou mulher de Deus que estão debaixo dessas mãos, com toda certeza Deus irá usá-lo. De alguma maneira, de alguma forma, de alguma situação, Deus vai colocar ele em situações adversas para que ele possa usá-lo. Então, que você possa estar debaixo dessas mãos, essas mãos poderosas de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Que você faça uma reflexão na sua vida. Como é que eu posso ser abençoado por Deus? Como é que Deus pode me usar? 3 são as características que Deus pode te usar. São os vasos quebrantados, os vasos que deixam Deus usar. Os vasos que estão no centro da vontade de Deus. E os vasos que estão nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe muito a tua vida nessa manhã. Eu quero orar por você nessa manhã. Não vou fazer uma oração longa como os hipócritas, mas eu quero fazer uma oração simples para Deus te usar. Amado Pai, amado Senhor, nesta manhã tão gloriosa, eu peço a Ti que o Senhor esteja abençoando o nosso dia a dia, abençoando o nosso caminhar, o nosso momento de vida, que nós possamos estar, Senhor, dentro da Tua vontade, e que o Senhor possa nos usar de alguma maneira nessa semana, nesse mês, nesse ano. Ó Deus, que o Senhor use-nos como vasos úteis na obra do Senhor. Que o Senhor possa usar-nos como vaso de honra na obra do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, tirar todos os trincos, toda a rachadura das nossas vidas nessa manhã. Que o Senhor, de alguma maneira, se nós estivermos encostados em algum momento em nossa vida, que nós não sejamos encosto, Senhor, na vida de ninguém, mas que o Senhor possa nos abençoar para nos usar na Tua obra, na grandeza da Tua obra. Então, meu Deus, então Espírito Santo, manifesta a Tua glória na nossa vida e usa-nos, Senhor, com os dons espirituais, com os dons da profecia, com o dom da misericórdia, com o dom que preside, com os dons do Teu poder, no pastorado, no evangelismo, no diaconato, no presbitério, que a Tua mão esteja estendida sobre nós, para que nós possamos ser usados pelo Senhor. Usa-nos, Senhor, de tal modo que o Teu nome venha a ser engrandecido, que o reino de Deus venha a ser engrandecido, que nós paremos, Senhor, de pregarmos igreja, que nós paremos, Senhor, de criticarmos uns aos outros, mas que nós venhamos, Senhor, a ser evangelho puro, sadio, nas mãos daquelas pessoas que usam a nossa vida, Senhor. Então, meu Deus, que nós possamos pregar o reino e não igreja, que nós possamos pregar amor e não ódio, que nós possamos pregar graça e não prisões, que a Tua graça nos baste para vivermos, Senhor, porque a Tua graça é a graça maravilhosa, porque, Senhor, viver pela graça é o momento mais glorioso, que assim eu entendo. Basta a Tua graça para continuarmos. Pai, no poder do Teu Espírito Santo, nos usa e nos abençoa. Ó Deus, faça de nós como o vaso fez na mão do oleiro, e assim fez um novo vaso para a glória de Deus. Que nós possamos cantar como vaso nas mãos do oleiro, assim somos nós nas Tuas mãos. Deus nos abençoa, Espírito Santo nos abençoa para a glória do Senhor, em nome de Jesus.
seja o teu nome engrandecido, glorificado, que a tua majestade seja sobre a nossa vida. Meu Pai, aproveitando agora, que o Senhor abençoe todos os pais neste dia. Hoje se comemora o Dia dos Pais. Nós sabemos que isso é um comércio, que as pessoas fazem desse dia para vender e arrecadar dinheiro. Mas não importa. Importa, Senhor, que hoje nós estamos comemorando os dias dos pais. Então, que o Senhor abençoe cada pai nesse mundo. O pai que está sofrendo porque perdeu o filho. O pai que lembra nesse dia do seu filho e que desejaria muito um abraço do filho. Que o Senhor, de alguma maneira, abençoe ele, conforte o coração dele, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu reino, para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus abençoe essa semana, para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Fique na paz do Senhor. Glória a Deus.